a mais um programa Ele Me Amou Primeiro. E para nós é uma alegria muito grande ter você aqui nesse momento conosco para falarmos sobre um tema muito importante. Talvez o que tem sido comentado como o maior problema desse século: ansiedade. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto, vamos testemunhar e vamos falar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso também. Quais são os sintomas, se isso tem sido algo dominante ou não na tua vida, para que você possa trazer o equilíbrio e chamar à existência a confiança que você tem no Senhor. E uma alegria estar aqui, eu quero convidar você para estar aqui curtindo, já deixa aí o seu like, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, e afirmando a vocês que o link vai ficar gravado, você pode compartilhar para outras pessoas estarem assistindo. Então, bem-vindos e não se esqueça de comentar, Ele me amou primeiro. Eu quero começar falando com vocês um texto que eu fiz um poema datado do Salmo 55, no livro Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus. Socorre-me, eu te suplico a Deus, escuta a minha oração, responde-me, não me deixe só. Livra-me, ó Deus, pois estou angustiado. Os meus inimigos me ameaçam, de dia e de noite me constrangem, meus pensamentos me perturbam, não sei como agir. Ajuda-me, ó Senhor, o meu coração palpita de dor. Em meus pensamentos tenho a certeza de que não viverei. É como se os meus dias se tenham findado. É como se fosse o meu fim. Ah, se eu tivesse asas, voaria para bem longe daqui. Em lugares altos eu me esconderia. Há uma tempestade que me cerca e parece não ter fim. Só vejo destruição. Meus adversários me rodeiam. Dia e noite me acusam. Oh, livra-me, Senhor. Fui traído e enganado. Não sei mais em quem confiar. Até aqueles que eu partilhei das tuas maravilhas me enganaram, e aos que abri o meu coração planejaram contra mim. Ó Deus de bondade, que o mal seja destruído, lançado para longe de mim. Paz, justiça e verdade é o meu clamor. Ó Deus da salvação, a ti ergo a minha voz, as minhas lágrimas são o meu alimento. De dia e de noite delas eu bebo, desde que o sol nasce até que ele se ponha, choro angustiado, clamo por socorro. Ó, ouve-me, Senhor, escuta a minha oração, minha súplica, ouve o meu clamor, socorre-me, Senhor. Levanta-te contra os que põem armadilhas contra mim, planejam o meu fim, com palavras mansas, buscam apunhalar-me pelas costas. Ao Senhor entrego os meus dias, as minhas aflições lanço diante de ti. No Senhor confiarei, no Senhor esperarei e aos teus pés me lançarei. Socorre-me, ó Deus. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu posso dizer por mim, principalmente quando eu escrevi esse texto, baseado em Salmo 55, adaptado para o momento que eu estava vivendo, de dificuldade, de não conseguir enxergar além da tempestade densa que estava diante de mim, cercada por sentimentos e por pensamentos que me dominavam naquele momento, o desespero e talvez até mesmo a vontade de que os meus dias terminassem. Eu clamei ao Senhor por um socorro, porque a angústia, a ansiedade, a dor e o medo tomaram conta de mim. Eu não sei você, com as lutas que você às vezes possa estar vivendo ou conheça alguém que está passando alguma luta, algum momento de dificuldade e até mesmo a ansiedade com pensamentos dominantes de situações que nos afastam daquilo que nos dá esperança, possam estar vivendo, mas saibam que existe sempre um socorro e o nosso socorro está no Senhor. Quando a gente fala sobre ansiedade,
a gente sempre tem aqueles textos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupe com o dia de amanhã, né? Nós vemos isso no Velho Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento e nós sabemos que hoje em dia o mal desse século é realmente a ansiedade. Nós recebemos tantas informações diariamente, nós recebemos informações do que está acontecendo no mundo inteiro, recebemos informações das outras pessoas, a comunicação ela tá de uma maneira extremamente avançada e muitas vezes nós não temos o emocional para lidar com tantas e tantas situações. Para mim, é muito interessante falar disso nesse momento que nós estamos vivendo, né? Como vocês sabem, eu estou e faço parte de um projeto na África há mais de 20 anos. E já passamos por várias situações, passamos por golpe de Estado, já vivemos situações onde alguns grupos terroristas fizeram ataques no país, né, a órgãos, a instituições, e nós estávamos lá naquele momento. Passamos por um ataque onde nossa casa foi queimada, perdemos os nossos bens, tivemos que sair apenas com uma mochilinha de mão, com uma bolsa de mão, na verdade, pensando, amanhã voltaremos e organizaremos as coisas, e quando voltamos já não tinha tanta coisa mais para organizar. Então tudo isso mexe com o emocional da gente. Somos humanos e por mais que nós cremos no Senhor, nós vivemos situações que nos tiram aí de um eixo, de um equilíbrio muitas vezes. E agora estamos passando um golpe de Estado bem diferente, né, onde não tem o apoio do Ocidente, não tem o apoio da ONU, onde há muitas ameaças de intervenção militar, fronteiras fechadas, sanções sendo aplicadas, risco para aqueles que nós amamos, para os nossos familiares, nossos filhos, para as crianças, enfim. São tantas coisas que muitas vezes podem realmente tirar o nosso sono, nos trazer preocupações excessivas. Isso é natural. Então eu quero trazer esse lado de que isso é natural também. A ansiedade, às vezes, essa preocupação, também ela pode ser acionada por um medo e ali um cuidado, né, de uma resposta a indício de perigo que vem. Então uma sinalização de que tem alguma circunstância acontecendo que você precisa se proteger. Então você aciona isso, né, o medo, enfim, você começa ali a ter alguns sintomas, muitas vezes de ansiedade, né? Você se sente no risco, então uma palpitação, o coração bate mais forte. Isso tudo é natural, mas eu gostaria de também trazer algo que não é tão natural, que é a intensidade da ansiedade. E isso gera um transtorno psicológico. Queridos, isso acontece e não é falta de fé. Existem algumas pessoas que sofrem de fobias. O que é isso? É um medo, um pânico exagerado diante de situações. Existem pessoas que passam por traumas, assim como nós passamos quando tivemos a nossa casa queimada e de sair correndo. Existem pessoas que lidam de uma forma diferente disso e é acionado algo que se chama gatilho e começa a vir várias outras situações e a pessoa começa a ter síndrome de pânico ou fobia ou até mesmo um transtorno de ansiedade generalizado. Então nós temos que tomar cuidado e compreender que essas coisas podem acontecer sim, até mesmo com aqueles que servem ao Senhor e que precisam de um tratamento, de um acompanhamento, de uma forma diferente, talvez com um profissional de saúde, com um psicoterapeuta, com aconselhamento, precisam ter isso. A oração, com certeza, é extremamente poderosa, mas existem pessoas que estão desencadeando situações e precisam de um tratamento. Meus queridos, a fobia e o medo exagerado, desproporcional, eles acabam criando situações reais
que precisam de uma atenção maior. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente está aqui para trazer para você uma consciência a respeito disso, para observar os seus filhos, né, a sua vida, os seus medos, ou até mesmo para que você possa ajudar o seu cônjuge, ou familiares, ou pai, mãe, que possam estar vivendo em situações desse tipo e não negligenciar esse tipo de situação. Nós vamos tratar hoje nesse programa vários aspectos espirituais e também do que a palavra nos assegura, para que a gente possa aproveitar nessas verdades. A palavra de Deus, ela é a verdade, e a verdade é algo que deve reinar e ser absoluto em nós. Então, que nós possamos trazer um momento de reflexão sobre isso, onde possamos colocar uma balança na nossa vida, né? Vamos imaginar aqui uma balança em situações que você possa estar vivendo, né? Isso faz sentido eu sentir tanto medo ou me preocupar tanto com essa situação? Sim ou não? Né? Traga essa balança para situações que tiram você do seu normal, da sua paz, para que você possa buscar então uma solução para isso. A palavra de Deus nos ajuda e pode sim trazer um equilíbrio completo para a nossa vida. Tá? Se você não desenvolver uma fobia ou um transtorno de ansiedade generalizado, onde você precise de um tratamento, de um acompanhamento com um psicoterapeuta, né, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, então, se você tem isso, procure essa ajuda e continue com o aconselhamento e com a busca também desse equilíbrio através da palavra de Deus na tua vida. Amém? Vamos ler então alguns textos, vamos falar de algumas situações aqui nesse momento. E eu quero começar lendo, né? Vamos começar com o Novo Testamento mesmo, que Jesus fala sobre isso. E a gente começa lá no livro de Mateus, no capítulo 6, de 24 a 34, são 10 versículos. E é um versículo muito base sobre a ansiedade, sobre as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Pois não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Uau! Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não servem ao Senhor, é que se preocupam, que correm atrás, pois, versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Como vai a balança das preocupações da vida aí dentro de você? Queridos, hoje nós vemos pais tão preocupados
com o futuro dos seus filhos. E é uma preocupação que a gente vê que, poxa, ela é lícita. Não é algo errado se preocupar com o futuro dos seus filhos, mas que deixam de plantar o agora, deixam de ter momentos junto, deixam de dar um acompanhamento, de ser amigos, de ser ali aqueles que, os tutores, os que cuidam, os que ensinam, os que ministram, os que educam os seus filhos para trabalhar absurdamente para dar uma boa faculdade que você nem sabe se o seu filho vai querer fazer ou não. Cuidado com as preocupações. Hoje, através das redes sociais, as pessoas gastam tempo olhando estilo de vida que está, às vezes, muito distante da tua realidade econômica. E você começa a andar ansioso, a querer mais, a querer ter mais, a querer mostrar mais, a querer achar que isso é ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido é algo muito diferente disso. Ser bem-sucedido é ter paz de espírito naquilo que você tem, é ter satisfação naquilo que você tem aqui, agora, hoje. É ter contentamento na tua vida. Existem pessoas que têm de tudo quando abre uma geladeira e não consegue saber o que comer. Não consegue ter contentamento nenhum. Enquanto existem aqueles que têm às vezes escolhas limitadas e que têm contentamento e felicidade. Então pense bem o que é ser bem-sucedido. O relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seu cônjuge. Ter bem-sucedido não é ter dinheiro para comprar o carro, o sapato, ou a roupa, ou a bolsa que você quer. Ser bem-sucedido é ter contentamento com aquilo que você tem hoje. É viver em plenitude com o que você tem hoje. É verdade, se você puder melhorar, melhore. Mas que isso não seja algo que tire a tua paz ou que tire aquilo que é prioridade, que é o teu tempo familiar. Cuidado com as motivações dos dias de hoje que tem trazido ansiedade, que tem gerado gatilho na tua vida ou na vida dos seus filhos ou dos teus familiares. Tome muito cuidado com essas coisas. Seguindo, a gente continua. Existem outros textos, né, onde Jesus fala: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28 a 30. Cansados, sobrecarregados, cheio de coisas, cheio de problema, cheio de ansiedade, cheio de preocupações. A ansiedade é a falta de confiança que nós temos. Ainda que dizemos crer, vivemos como se não tivéssemos crido realmente. Que a gente possa trazer todos os dias essa reflexão na nossa vida. Existe um exercício que eu trouxe para a minha vida. Eu vivo uma vida, gente, de estresse, de incertezas, de situações. A minha família é grande, eu lido com um projeto grande, com responsabilidades, com dificuldades, muitas vezes com falta, né, com necessidades, ver pessoas, ter que dizer não, ter que fazer escolhas muitas vezes difíceis. Tudo isso mexe com o emocional da gente. Todas essas coisas, elas trazem muitas vezes preocupações, uma sobrecarga na nossa vida. Então, o Senhor, graças a Deus, através do exemplo de Jesus Cristo, que tirava um tempo a sós para falar com o Pai, para organizar ali coisas que precisavam ser feitas. O Senhor tem me ensinado a ter esse tempo de meditação, esse tempo de oração contemplativa, esse tempo de sondar o meu próprio coração, de olhar para o meu dia, de colocar uma balança ali nas situações que eu vivi, para trazer um equilíbrio maior, para mim conseguir equilibrar essas situações e dormir melhor, começar um dia de forma diferente. Às vezes você está muito acelerado com as situações que você vive, né, com a sociedade que você está ali, ou com os familiares, ou com as pressões da vida, principalmente jovens, solteiros. São tantas pressões. Quando você vai casar, com quem você vai casar, você casa quando você vai ter um filho. É tanta
pressão da sociedade e muitas vezes, vocês me perdoem, tanta pressão até mesmo da igreja sobre as pessoas, que traz uma sobrecarga emocional. Então que a gente possa, em nome de Jesus, tirar um tempo para trazer um alívio para dentro de nós. E esse alívio, ele vai ser externado através da paz, através da plenitude, da contentação, de saber que existem muitas coisas. Na verdade, que a maioria das coisas não estão sobre o nosso controle. E quando eu entendo que não está sobre o meu controle, eu sei que não sou eu que tenho que decidir. Não sou eu que vou mudar a economia do meu país sozinha. Não sou eu que vou resolver situações. Não, muitas vezes nos preocupamos com situações que estão totalmente fora do nosso controle e esquecemos de dar importância para aquilo que está no nosso controle, que é o aqui, o agora, a maneira que eu vivo e a maneira que eu tomo a decisão com as circunstâncias que estão diante de mim. A balança da vida. Esse é o conselho que o Senhor tem me dado e que eu quero compartilhar com você nesse momento. Traga uma balança para as situações da tua vida, do teu relacionamento, dos teus filhos, da área econômica, financeira, profissional, ministerial, de futuro. Traga essa balança. E aquilo que você tem controle, que você pode mudar, faça. Aquilo que não é sobre a tua jurisdição, deixe que aqueles que cuidam disso façam e confie e descanse no Senhor. Quero continuar lendo em Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os seus temores. O Senhor nos livra de todos os nossos temores, preocupações, medos e até mesmo fobias. Queridos, muitas vezes nós temos manifestado sintomas de ansiedade. O que é isso? Uma inquietação interna, um medo, difuso e impreciso. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas começa a ter um sentimento ruim, que é uma taquicardia, uma palpitação, uma opressão. Parece que a gente sente uma opressão nessa região. Então é um desconforto respiratório, uma apreensão do futuro, do que vai acontecer quando nós criamos expectativas ou vivemos situações difíceis, preocupações exageradas, insegurança, irritabilidade, dificuldade para concentrar. Muitas vezes as pessoas têm tido insônia, com um pensamento ali acelerado à noite sobre situações não resolvidas, Também existem aqueles que acabam tendo ali formigamento no corpo, não consegue ali ter uma função normal, uma tontura, boca seca, se sente às vezes um acesso de calor exagerado que não é causado por problemas hormonais, mas sim problemas emocionais. Então, nervosismo, agonia, tudo isso são sintomas, que ali, tendo ou não algo que esteja disfuncional, exagerado, pode estar gerando um transtorno. Mas começa com esses sintomas, você não consegue explicar, uma angústia, uma tristeza. Presta atenção no que você está vivendo, principalmente nos inícios de sintomas de ansiedade que você possa, ou seus filhos possam estar vivendo, para que você possa trabalhar ali um tempo de reflexão através da palavra, de respiração. Queridos, a respiração é algo que me ajuda muito. Às vezes eu tenho síndrome de pensamento acelerado e isso é um sintoma de ansiedade também. Chega à noite, são tantas coisas que eu tenho ainda para fazer, que eu não resolvi ou que está acontecendo, que traz essa sobrecarga ali mental. Você deita, parece que vem aquele pum, uma bomba de pensamentos e o seu sono é roubado. Isso não é bom, isso não é bênção para a nossa vida. Então eu aprendi algo que é respirar, é sentir o ar,
é prestar atenção nessa bênção que o Senhor nos deu, né? E lembrar mesmo daquilo que ele fez lá no Éden, quando ele formou o homem e ele inspirou no homem, e isso trouxe a vida. Então, quando a gente para de respirar, a gente para de ter vida. Então, prestar atenção nesse presente que Deus nos deu, prestar atenção no ar entrando, né? Prestar atenção ali na sua parte do diafragma, né? Estendendo, o ar saindo, e aí você começa a prestar atenção nisso e se desconecta desses pensamentos acelerados que estão tirando tua paz. E você se conecta em outra coisa, né? No milagre da vida que o Senhor tem feito através de você. E ali o seu corpo começa a entrar num outro ritmo, mais calmo, mais tranquilo. Você se prepara para um sono melhor, né? Então, é algo também que o Senhor nos dá e que nós devemos e podemos, né, trazer esse usufruto para a nossa vida. Eu falei um pouquinho sobre oração contemplativa, né? Se você mora em uma região que você tem acesso à natureza, vá caminhar na natureza, ou veja um pôr do sol, admire a criação, tenha esse tempo ali meditando, orando na tua mente, ou falando, né, com Deus, consigo mesmo. Tudo isso é bênção para a tua vida e é um novo hábito que você está criando para separar um tempo. Separe tempo no seu dia para estar conectado, somente você e o Senhor, para se desconectar desses problemas, desse avalanche de informação que a gente tem, sabe? Muitas vezes paramos para escutar um louvor, mas com o telefone na mão, olhando ali feed, olhando ali vídeos, e a gente não para de receber informação, e a nossa mente vai ficando muito sobrecarregada. Então tenha esses momentos, né? Isso é bênção na nossa vida. O Senhor nos diz, né, em Salmos 37, confie em Deus, né? Salmos 56, de 1 a 4, eu acho muito, esse Salmo 56 é algo tão poderoso, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. Parece tão atual a gente se sentir pressionado o tempo todo. Me sinto atacado e oprimido. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Me atacam arrogantemente. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Quando você estiver com medo, o meu convite é: confie no Senhor, em cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem pode fazer-me mal? Um simples mortal? Então, o que um simples mortal pode fazer contra você, se você é filho daquele que criou esse mortal? Então, confie no Senhor. A palavra de hoje é confiança, colocar em prática, chamar à existência aquilo que não se vê. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos ver aí o que as nossas queridas irmãs têm para dizer. E hoje nós temos um convidado super especial que fala bastante sobre o assunto. E você entrando aí no YouTube, tem vários vídeos do Sérgio Avilés falando sobre ansiedade. Bem-vindo, Sérgio Zoé, fala com a gente. Queridas irmãs, que bom estarmos juntas. Queria dizer para vocês que nessa manhã eu acordei, o sol tinha nascido fazia pouco. E eu fui ver, e da minha casa eu conseguia ver as nuvens brilhando, douradas por cima, porque o sol refletia nelas. E nisso vários passarinhos brincavam, tão felizes, tão leves, tão sem nenhuma preocupação, que eu fiquei encantada. Eles parece que não tinham realmente nada para se preocupar. E eu lembrei do que o Senhor nos fala em Mateus 6, quando ele diz: observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E eu lembrei de uma palavra que eu tenho ouvido que se chama passarinhar, que é observar as aves do céu. E ali eu fiquei pensando, por que elas são tão leves, tão livres? Porque elas não precisam se preocupar com nada, elas confiam num Deus
que a sustenta. E nós, confiando nesse Deus, nesse Pai, nós podemos ser leves como os passarinhos. Não é fantástica essa lição? Então, queríamos falar com vocês mais sobre ansiedade, agitação, preocupação, essas coisas que nos atingem tanto nesse dia. Mas assim, eu resolvi pedir ajuda para os universitários. Esse negócio de universitário que não existe. Todos nós somos aprendizes. É verdade, é verdade. E Sérgio tem, meu companheiro, há mais de 40 anos, que alegria. E ele tem se dedicado a estudar com profundidade essa questão de ansiedade, isso que tanto nos atingiu sempre e atinge hoje em dia. E então eu gostaria de convidá-lo para que ele compartilhasse conosco. Amor, fique à vontade, faz de conta que estamos aqui numa mesa tomando um chá. Não, na mesa estamos. Estamos na mesa, estamos tomando mas chá com nossas agora. amigas, onde quer que estejamos. Então, por favor, ponha o que Deus tem posto no seu coração. Vai ser um resumo, gente, mas se quiserem mais, tem no YouTube várias ministrações do Sérgio sobre esse assunto. Te amo, amor. Obrigada por sempre se esforçar a depender e descansar no Senhor e me animar a fazer o mesmo. Bora nessa. Fique à vontade. Para a gente começar, precisaríamos ler Mateus 6, 25 em diante. Vamos ler Mateus 6, 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 metro, ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quando o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que as necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Pai querido, ajuda-nos a entender com clareza a Tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Para a gente poder entender essa palavra, nós precisamos ver uma coisa muito importante. Andar ansioso é diferente de ansiedade. Ansiedade é uma emoção. O que é emoção? Qual é a diferença de emoção para sentimentos? Andar ansioso é um sentimento. Qual é essa diferença? Como eu posso entender isso? Para mim foi uma revelação muito grande quando eu entendi que é diferente emoção de sentimentos. São duas coisas bem distintas e bem claras. Emoção é uma reação espontânea do meu corpo, uma reação espontânea minha, do sistema mental que eu tenho, que se chama para muitos sistema límbico. Ela é automática, ela vem. Sentimento é o que eu construo em cima dessa reação, com os meus pensamentos, com as minhas crenças, com minha fé, é o que eu construo. Emoção é uma ação. Emoção te coloca em movimento. Sentimento é uma construção. Você constrói e você vive em cima daquilo que você construiu. Então, não andar ansioso é diferente de ter uma ansiedade. Todos nós temos ansiedades.
A ansiedade ela é muito bem-vinda porque ela nos coloca em movimento. Aliás, todas as emoções básicas, todas as emoções nos colocam em movimento. E eu poderia dizer mais ainda, nos colocam em movimento em direção a Deus, nos levam a orar. Se eu estou alegre, eu canto louvores. Se eu estou triste, eu oro e sou grato a Deus também. Se eu estou com medo, eu me coloco em súplicas. Tudo me leva a me colocar em ação. A diferença é que todos nós temos ansiedades, mas eu não posso viver em ansiedade. Eu não posso andar ansioso de coisa alguma. E ele aqui apresenta a solução de uma forma muito simples. Versículo 26 diz: contudo, vosso Pai Celeste. O que vai se contrapor ao andar ansioso é eu entender que eu sou filho do Papai do céu. Eu sou filho de Deus. E um pai sempre quer o melhor para nós. Eu tenho que ver que o que ocorrer comigo, o pai quer o melhor para mim. Não tem escapatória nenhuma. Vamos pular para Filipenses 4. Filipenses 4:1, nós vamos ler até o 9 ou 10. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É interessante que Paulo está escrevendo essa carta da prisão. E ele fala em alegria. Qualquer um pode estar numa prisão física, mas estamos em total alegria, porque temos um Pai. E ele vai seguir. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Primeiro, postura importantíssima que eu tenho que ter: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Uma situação caótica aconteceu, uma situação forte aconteceu, o que eu tenho que fazer? Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu Pai. Eu tenho que ter gratidão, alegria. A minha alegria não é por causa do acidente, por causa do incidente, minha alegria não é por causa do problema, a minha alegria é porque eu tenho um Pai. E ele segue: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor são duas coisas: ele está do meu lado e ele está perto de voltar. Agora, seja a vossa moderação. Os extremos, muito agitado, muito passivo, muito calmo, os extremos são sempre muito perigosos. Eu tenho que andar em moderação. Muito falante, muito calado, muito alegre, muito triste, tudo esses polos são, eu tenho que buscar o equilíbrio, nem 8, nem 88. Eu tenho que buscar o meio. Não é fácil, mas é possível. Como? Versículo seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Ele está dizendo, não andeis ansiosos. Eu não posso permitir este pecado na minha vida. Repito, ansiedade não é pecado. A ansiedade é uma emoção que Deus nos deu, que nos coloca em movimento. Andar ansioso é pecado. E ele segue: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Em tudo. E é muito interessante que na palavra, quando fala tudo, tudo é tudo mesmo. Não é quase tudo. Nós, homens e mulheres, falamos, todo mundo esteve aqui. Que todo mundo? Foram 10, 15 pessoas e a gente diz todo mundo esteve aqui. A gente gasta a palavra com exageros ou com escassez. Mas ele diz em tudo. E se é em tudo que Paulo está escrevendo aqui, é tudo mesmo. Vou repetir. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Todo tempo,
nossas petições. Oração é uma conversa mais demorada com Deus. Súplica é um desespero. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Eu me lembro de vezes que sofri acidente, de vezes que nós fomos assaltados, que a minha oração, meu start instantâneo foi: Senhor, guarda-nos, Senhor, e foi uma oração. E foi muito interessante, num desses casos, nós estávamos, Zoé e eu, estávamos sentados juntos num restaurante, e o restaurante foi assaltado, e nós nos pusemos a orar, e o garçom se colou do nosso lado, e ficou, como ele mesmo disse depois, peguei a carona, diz o baiano, peguei a ponga da oração, e todo o restaurante foi assaltado, menos a nossa mesa. Nós estávamos em oração e súplica. Mas ele diz mais: com ações de graça. Você é grato a Deus, você é grata a Deus por tudo que passa na tua vida? Obrigado, Jesus, porque eu estou bem. Obrigado, Jesus, porque eu estou doente. Obrigado, Jesus, porque tu és o meu Deus. Eu tenho que ser grato a Deus. Então, oração e súplica com ações de graça. E qual é o resultado disso? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você é tomado de uma paz que excede qualquer entendimento. Ele guarda o coração, ele guarda a mente. Coração não é romance, não é romântico. O coração é o centro das decisões do homem, é o centro do homem. A mente é a fonte de muitos dos nossos problemas. É tão forte isso que ele segue no versículo seguinte dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, Jesus. Tudo que é respeitável, Jesus. Tudo que é justo, Jesus. Tudo que é puro, Jesus. Tudo que é amável, Jesus. Tudo que é de boa fama, Jesus. Se alguma virtude há, Jesus. Se algum louvor existe, Jesus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você conversa muito na sua mente? Ah, se ele falar isso, eu vou dizer aquilo. E a gente fica num diálogo interminável mental. Troque esse diálogo por oração, por súplica e por ação de graça. Você está conversando com uma outra pessoa, troque essa conversa mental com outra pessoa por oração por aquela pessoa. Normalmente eu tenho observado que as mulheres falam muito nas suas mentes, conversam muito mentalmente. Sejam atentas, porque isso gera ansiedade. E o versículo 9, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu tenho trocado meus pensamentos por orações. Sejam pensamentos bons, sejam pensamentos ruins, se eles não estão apontando para Deus, eu começo a orar. O que é isso? É uma decisão. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Plenamente possível. Por isso eu quero te animar, minha irmã, a que você fique orando. Orando em todo o tempo. E aí você vai ver que teu nível de ansiedade vai diminuindo, mas ela nunca vai acabar, porque a ansiedade é bom. Se ela acabar, você morreu. E nós estamos vivos. Espero que o Senhor te abençoe. Um beijo. Pai querido, eu quero pedir que tu guardes cada uma das minhas irmãs e tu leves adiante, cada uma mais cheia e santa em ti. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, querido, por compartilhar isso conosco. É uma preciosidade estar aqui. E eu queria lembrar um salmo que diz assim, para a gente tirar os olhos das situações e olhar para quem pode resolver, que é o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Às vezes nós estamos olhando tanto para as circunstâncias que não vemos solução, não vemos saída, mas quando olhamos para o Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os pássaros, que fez todas as coisas, lembramos que temos um Pai que quer cuidar de nós. Uma coisa boa para ajudar
Leiam sempre a palavra em voz alta com outra pessoa. Nós lemos, o É e Eu, sistematicamente. Já lemos hoje de manhã e continuamos a ler sistematicamente a palavra em voz alta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E cada dia aprendemos uma coisa nova do nosso Senhor amado. Amém. Um beijo grande, Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe vocês. Olá meninas, que alegria estar juntos aqui mais uma vez, conversando hoje sobre um tema muito importante. A ansiedade, ela pode chegar em nossas vidas de maneira sutil ou descarada. A gente precisa estar muito atento para não andar ansioso, não deixar que ela nos domine. Mas eu sei que não é fácil, em diferentes fases da vida. Ela nos afeta quando a gente é estudante. É uma prova. Desde criança eu sempre tive o sonho de casar, ter uma família, ter meus filhinhos, marido. Quando eu era jovem, veio aquela insegurança em relação ao futuro. Será que Deus vai querer que eu case? Será que vai surgir um marido pra mim? E quando eu renunciei, quando eu fiz uma entrega sincera ao Senhor, Deus falou muito comigo. Ele me questionou: Luana, você tá disposta a ser eunuca? Aí eu fiz: Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se ela for que eu seja eunuca, é porque vai ser o melhor pra mim, vai ser o bom, perfeito e agradável. E eu renunciei esse dia, eu renunciei meu sonho, o maior sonho, além de ver Jesus, era esse, ter uma família. E eu entreguei na mão dele e fiz assim: Senhor, coloca alegria no meu coração, tu seja meu marido, e essa vai ser minha maior alegria. Eu descansei, realmente descansei nesse dia, e quando eu menos esperava, o Senhor me apresentou meu maridíssimo, colocou ele na minha vida e confirmou tudo. Eu quero animar os jovens a confiar na vontade de Jesus, que a alegria não está em casar, mas está em ser comprometida com Ele e viver os sonhos que Ele tem para nós. Por mais diferentes que sejam dos nossos, nos surpreende. Ele sempre nos surpreende com a perfeição da sua vontade. A ansiedade muitas vezes nos leva a deixar de receber o melhor de Deus. A gente se contenta com o bom, com medo de ficar sem, e não espera pelo melhor que Ele quer conceder a gente. Eu lembro quando eu era criança, eu chorava muito com medo de meus pais morrerem. Às vezes eu me deixava na escola e eu ficava preocupada deles não virem me buscar. Então é a gente sofrer por antecipação, nem só por antecipação, mas é a gente sofrer por algo que a gente nem sabe se vai acontecer, por coisas incertas, por pensamentos que a gente coloca em nossa cabeça. E o inimigo, ele é muito astuto, ele quer roubar a nossa fé, ele quer gerar mentiras em nossos pensamentos acerca do que Deus é, do que Ele é capaz. Ele quer nos aprisionar, mas Jesus, Ele morreu para nos fazer livres. Deus não quer que a gente viva numa prisão de medo, de insegurança, de incertezas. Ele não quer que a gente ande preocupado com nada, Ele só quer que a gente entregue tudo a Ele, conta tudo pra Ele. Tá com o coração aflito? Conta tudo pra Ele e deixa Ele resolver. Eu sei que não é fácil sempre, é um exercício de fé, mas tem aquele texto que fala: me ajuda em minha incredulidade. Então eu já orei muitas vezes assim: Senhor, eu não consigo ver esperança, eu não consigo ver saída, mas me ajuda a ter fé. E aí depois dessa oração de ajuda a ter fé, a gente é renovado na fé e a gente descansa e Ele age. Martinho Lutero falou uma frasezinha bem curta, mas muito importante. Ore e deixe Deus se preocupar. Então é simples assim, por mais difícil que seja a situação, a gente ora e entrega nas mãos dele. Quando a gente permite que a ansiedade nos domine, estamos sendo incrédulos, estamos duvidando do poder de Deus e da perfeição da sua vontade. Eu gosto muito do texto que fala: tudo que é puro, santo e verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para diferentes situações, eu me apego a ele. E em relação à ansiedade, não é diferente. Se algo está atormentando muito o nosso coração, os nossos pensamentos, eles podem ser muito cruéis. Eles podem nos dizer que somos infelizes, ou podem nos fazer infelizes, se a gente permitir. Eles podem nos aprisionar e esquecer tudo que é verdadeiro, do que somos em Cristo, do quão bom e poderoso Ele é, de que Ele nunca perde o controle e que Ele é um Pai amoroso que está sempre com a gente. Então eu não consigo pensar em outra coisa, penso em Jesus, eu vou colocar um louvor e naquele louvor eu vou me encher da presença dEle e Ele vai me consolar. E eu lembro de uma irmã que compartilhou uma vez aqui no programa
sobre o que ela se arrepende de ter feito quando os filhos eram mais novos. Aí ela falou: eu me arrependo de ter colocado mais louvor para tocar em casa. Então esse louvor, ele não só acalma o nosso coração, como enche a casa inteira da presença de Deus, torna os dias mais dançantes, mais alegres, mais felizes. Ele inunda nosso coração. Então, que a gente venha se encher de louvor, da presença de Deus, de comunhão com Ele, de oração, de comunhão com os irmãos, porque nos anima, nos dá esperança. A presença de Deus transborda quando a gente está com os irmãos. Eu queria aproveitar para compartilhar um louvor que Deus usou muito para acalmar, consolar o coração. É o Da Vida o Melhor, do Projeto Sola. Meu trecho preferido é: para nós Ele é, da vida, o melhor. Nosso mover, existir, paraíso aqui. Essa frase, paraíso aqui, quantas vezes eu declarei, chorando e me entregando e declarando de coração que Ele é o meu paraíso aqui. Ele é o melhor para mim da vida. E que por mais que as situações e circunstâncias sejam difíceis, essa verdade nunca vai mudar e a gente pode sempre encontrar consolo nela. E eu quero te animar a declarar essas verdades para o Senhor. E outra partezinha que me tocou muito fala assim: nova vida para sempre. Nunca mais a minha vida vai ser a mesma. Eu não posso aceitar as coisas do velho homem de volta. Eu preciso tomar posse da nova vida que Ele me deu para sempre. Uma família, alegria. Então, eu declarando esse louvor sozinha. Foi no banheiro tomando banho, foi caminhando, andando de bicicleta sozinha. Um momento eu e Deus contemplando a natureza e a presença do Senhor. Foi assim maravilhoso, como eu pude sentir, mesmo a gente longe do corpo de Cristo, eu pude me sentir louvando em meus irmãos. Então, por mais distante que a gente esteja, esse louvor me levou para isso. Então, tudo isso, ele nos ajuda a vencer a ansiedade, a tristeza, a insegurança, as incertezas, os desafios, as lutas. E outra partezinha dele fala: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas. Isso é tudo uma verdade. Então você venha declarar verdades ao Senhor, entrar na presença dele, que ele vai te envolver com esse consolo. O Salmo 94:19 fala assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então vamos nos apegar ao consolo do Senhor. Vamos ser como os pássaros que procuram em Deus o que precisam no momento certo e olhar para Ele em tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Salmo 37:7 também. Descansa no Senhor e espera nele. E 1 Pedro 5:7. Entrega todas as suas preocupações e ansiedades a Deus, pois Ele se preocupa com você. Então que Jesus venha te abençoar, te renovar, te sustentar. Eu enfrento constantemente, né? A gente é tentado, é desafiado dia a dia. Mas uma coisa que ajuda a gente ter uma programação mais leve, botar um planejamento diário mais leve, porque a rotina do dia pode gerar essa ansiedade. Bota mais leve e confia. Ora, pergunta a Deus: Deus, o que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu faço primeiro? Essa dependência vai nos ajudar a ter um coração mais em paz, mais tranquilo. Exercício físico, momento de lazer, de descanso, de refrigério. Então que o Senhor seja sua força, seu sustento, sua alegria, sua confiança, sua esperança. E te ajude também, eu conto com você também. É um desafio diário, mas quando a gente olha para Jesus, que é puro, santo e verdadeiro, quando a gente pensa nele, quando a gente exalta ele, quando a gente se enche da palavra dele, é Ele quem vai nos segurar. Tem uma frasezinha muito legal de um devocional dos meninos que eu li essa semana, que fala assim: nosso Deus forte é quem nos resgata, não a nossa fé forte. Porque a fé não é apenas você se apegar a Deus, é Deus segurando você. E essa é a nossa segurança, a nossa certeza, que Deus, Ele está nos segurando. Então, quanto mais agitado a gente estiver e tentar resolver as coisas pelo nosso jeito, às vezes a gente quer mudar uma pessoa, a gente quer mudar uma situação, ao invés de entregar a situação, o coração da pessoa e principalmente o nosso ao Senhor. Então, que Deus te conceda a paz que independe das circunstâncias e excede todo entendimento. E que seus dias sejam leves, cheios da presença dEle, os nossos, né? Que Ele nos ajude a desfrutar de tudo que Ele conquistou para nós. Deus abençoe muito. Oi, pessoal! Eita, quanto tempo que a gente não se vê. Eu tenho andado bem ocupada esses dias e tava
ajudando uma irmã que teve que viajar e deixou a mãezinha dela em casa. E eu e Célio ficamos com ela uma semana cuidando dessa senhorinha. 85 anos, Alzheimer. Impressionante a vida dessa mulher, impressionante o testemunho dessa mulher, porque mesmo com Alzheimer, muitas vezes não lembra da filha, acha que ela está com a irmã dela e na verdade é a filha, não, acha que a filha tem 5 anos, às vezes não sabe onde está, quer ir para casa, aquela confusão mental. Mas uma coisa me encantou, o amor dela por Jesus. Que testemunho, que testemunho. Toda vez que a gente ia lá cantar, orar, conversar com ela sobre as coisas de Deus, ela voltava à lucidez completa e compartilhava. Um dia eu perguntei para ela assim: Albinha, você tá preocupada? Ela tava com a testa franzida assim, sabe? Eu perguntei: você tá preocupada com o quê? Ela: eu? Preocupada? Não, eu tenho Jesus. Eu confio em Jesus, eu não preciso de nada. Meu Deus. E é sobre isso que a gente tá falando. Sobre não andar ansioso com coisa alguma. Ansiedade é pecado? Não. Mas andar ansiosa é. E foi o próprio Jesus que falou pra gente isso, né? Não andem ansiosas, não andem ansiosas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas, todas, como o Mário fala, né? Todas em português, em inglês, em japonês, todas todas as coisas serão acrescentadas. Essa certeza de que se eu andar em ansiedade, andar com ansiedade no meu coração, eu estou em pecado, me traz um temor muito grande, um temor de que eu estou desagradando ao Senhor e eu não confio nele o bastante para resolver minhas situações. Eu tive um problema sério no coração, tive 2 infartos, uma trombose, e a coisa que mais me deixou envergonhada foi que o médico, no final de tudo, quando colocou os stents e tudo mais, ele disse: você é muito ansiosa. Ai, que vergonha. Que vergonha. Vergonha de não ser um testemunho ali naquele momento. E para a glória de Deus, eu tenho vivido um dia de cada vez depois dessa situação, olhando firmemente para Jesus. É de lá que vem meu socorro, é de lá que vem o que eu preciso. E você, querida, que hoje está passando por alguma situação, não fique ansiosa, não ande ansiosa. Não deixe isso tomar conta do seu coração. O Senhor já nos proporcionou uma medida de graça, uma medida de fé que nos faz andar altaneiramente. Eu lembro que aquela situação de Pedro, né? No meio do mar, ele podia ter andado mais um pouquinho sobre as águas igual Jesus. Mas o pavor, o olhar para as ondas, o ver a situação em que ele estava, deixou ele apavorado. E muitas vezes acontece com a gente. Quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente tira os olhos da nossa fonte de recursos, que é o Senhor, a gente fica apavorada. A ansiedade toma conta do nosso coração de um jeito que nos faz afundar. Afundar na fé, afundar na paz, e o antídoto da ansiedade é a paz, né?
Toda vez que você está ansiosa, que você está angustiada, preocupada, antes, né? Ocupada antecipadamente com alguma coisa. Quando a gente está desse jeito, a gente não tem paz, não tem. E a paz de Deus é o árbitro, é o juiz, é aquele que regula o nosso coração. Deus tem algo novo para nós, algo novo que é esse andar acima, além das circunstâncias. Quando Jesus falou que ele veio nos dar vida e vida em abundância. Aí quando você olha para a sua miséria, aí você diz, ai, que raio de vida abundante é essa que eu estou vivendo? Não. É hora de parar, hora de rebobinar e dizer, Senhor, por favor, arruma isso aí que está bagunçado dentro de mim. E o Senhor arruma. É impressionante. É assim. Confessai os vossos pecados, confessa a sua culpa, confessa a sua falta de fé, confessa a sua desconfiança no poder de Deus, a incredulidade. Confessa isso. E o Senhor vai olhar lá no fundo do seu coração e vai começar a injetar mais fé. Oh, Senhor, dá-me mais fé. Eu quero mais fé. Quero mais de Ti. Quero mais da Tua presença. Tira o que há ruim em mim. Esse é um tempo novo para nós. Tempo de andar altaneiramente, olhando para Jesus, vivendo um dia de cada vez, olhando para Ele. O ontem já foi. O amanhã ainda vai ser. E o próprio Jesus nos diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Vivamos hoje intensamente, olhando para o nosso amado Jesus. Oi, que alegria estarmos aqui juntos compartilhando mais uma vez sobre o nosso amado Jesus e tantas coisas tão preciosas que Ele tem feito por nós. E hoje nós estamos compartilhando sobre ansiedade e esse é um tema que para mim fala muito comigo, porque eu luto contra a ansiedade desde que eu era muito pequena e eu sempre me lembro muito agitada, ansiosa, eu acabava descontando na comida, às vezes ficando muito tensa e, enfim, até apresentando sintomas e dores em outras partes do corpo. E eu queria compartilhar com vocês sobre algo que o Senhor falou comigo. Tem mais ou menos uns 2 anos, né? Quando o Senhor falou isso comigo, eu estava grávida do meu segundo filho e 1 ano antes eu tinha perdido um bebê. E estava mais ou menos na mesma idade da gestação, né, com 21 semanas, e eu lembro que eu estava deitada lá na fazenda de férias, com muitos medos, né, de que isso repetisse a mesma história. E eu olhava para os passarinhos e eu ficava vendo eles voando livremente, eu observava. E naquela período de férias que a gente estava lá, foi em junho, há 2 anos atrás, o Senhor falou comigo, né, me mostrou, e até depois eu acabei descobrindo que é uma das estratégias para a gente fugir da ansiedade, é o passarinhar, é observar os pássaros. E hoje já tem estudos em Cambridge e em outros lugares, né, que falam isso, de que o exercício de observar os pássaros ajuda a acalmar a alma. Mas nisso o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração e eu fui ver o que Ele fala, né? E é interessante que eu estava ouvindo uma ministração sobre isso e ele falava isso, de que hoje se descobriu isso, mas Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. E lá em Mateus 6, eu vou ler para vocês desde o versículo 25, diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí ele vem algo que é muito precioso no versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros. Então, elas não botam as sementes, elas não têm colheita e elas não têm poupança. Elas não têm dinheiro guardado, né? Elas não ajuntam em celeiro.
Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E isso me deixou encantada. Quando o Senhor começou a falar isso no meu coração, e o Senhor começou a falar para mim, você vale muito mais do que os passarinhos. Né? Deus criou os passarinhos, mas Deus me fez a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então ele está dizendo que a gente vale muito mais do que as aves. E ele segue falando, né? Que a gente não vai poder acrescentar 1 metro na nossa vida. Depois ele fala das plantas. E ele fala, né, no versículo 33, que é o que a gente conhece. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quanto ao que vestir, quanto ao que beber e quanto ao que comer, a gente não precisa ficar preocupada, porque o Pai Celeste nos sustenta. E com isso, o Senhor começou a ensinar no meu coração que eu não precisava mais ficar refém dessa ansiedade. E Deus começou a falar coisas muito fortes para mim, assim, muito preciosas, como eu sou o seu pai, né? Então, algumas verdades eu tirei desse texto. Primeiro é que meu Deus é pai, né? Então, não importa qual tenha sido a... Na verdade, não é que não importa, toda a história importa, mas o que eu quero dizer é que independente de quão difícil tenha sido o seu relacionamento com seu pai terreno, o seu Pai Celeste te sustenta. Então não importa qual é a sua relação, se ela é muito boa ou não tão boa com o seu Pai terreno, a relação que Deus está falando é que o nosso Pai Celeste nos sustenta. E aí essa palavrinha ela veio muito forte no meu coração, sustento. E sustento é algo que eu passei, né, assim como eu posso dizer, eu tenho passado por um período financeiro, né? Nós temos passado por uma realidade financeira muito difícil nesse momento da nossa vida. Veio a pandemia, meu marido perdeu na época a bolsa do doutorado, né? Perdeu o trabalho, a fonte de renda. A gente começou com a produção de pães e esses últimos 3 anos tem sido um momento muito difícil, assim, financeiro, né? O Senhor não tem deixado faltar nem comida, nem bebida, nem roupa, graças a Deus, mas não tem sobrado nada, né? Assim, não temos poupança. E tem sido muito forte isso, assim, que Deus me sustenta. E saber, crer, ter essa plena certeza do sustento de Deus é algo que para mim tem sido libertador. Eu hoje posso ficar completamente tranquila, sabendo de que eu não preciso me preocupar nem com o dia de amanhã, porque esse dia já vai trazer suas próprias preocupações e seus cuidados, mas eu não preciso porque eu tenho um Pai que me sustenta, que me supre, né? Então isso para mim é muito precioso. E essa semana o Senhor nos concedeu uns dias de descanso preciosos, e eu queria mostrar para você algo que o Senhor tem me mostrado, né? Tem me permitido desenhar. Eu gosto muito de desenhar. E então eu entendi do Senhor que eu vou desenhar pássaros por um tempo, porque eu preciso observar os pássaros, né? Eu quero entender mais, porque se o Senhor falou para observar, Ele não falou para ficar só olhando, Ele falou para observar, para conhecer, para tentar entender um pouco mais sobre eles, para poder ver como que o Pai Celeste sustenta, né? Um dia minha mãe falou algo que eu achei muito precioso. Ela estava andando e viu uma manga lá no alto, que era completamente impossível de alguém pegar essa manga, né? E ela fez assim, mas Deus, por que uma manga tão alta? E Deus disse assim para ela, para alimentar os passarinhos. E eu achei isso tão lindo, sabe? Assim, então Deus, Ele manda os recursos, Ele supre, Ele sustenta a nossa casa. E isso é muito precioso, porque a gente tem um valor eterno, né? E esse valor eterno é o valor de sermos filhas de Deus, de sermos amadas. E eu posso dizer que, né, eu achava que eu não ia conseguir vencer essa dificuldade da ansiedade. E depois desses anos todos caminhando com o Senhor, eu posso hoje testemunhar com muita alegria de que eu creio que eu venci essa dificuldade e eu tenho sido curada da ansiedade, né? E eu não gosto de dizer que é a minha ansiedade, eu gosto de dizer assim, eu não gosto de tomar posse dessas coisas que são ruins, então sempre gostei de dizer que eu tenho lidado contra a ansiedade, eu tenho lutado contra a ansiedade. E hoje eu posso realmente desfrutar disso, assim, de ver esse cuidado do Senhor, de saber que Ele tá ali cuidando de mim, que não tem nada que vai faltar, porque o meu Pai Celeste me sustenta, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, animar vocês e dizer que vale muito a pena entregar a nossa confiança inteira no Senhor. E aí nisso o Senhor me falou de um texto essa semana que
ficou muito forte no meu coração. E eu também escrevi o texto, né? E eu acho que isso é muito precioso. Deixa eu achar ele aqui. É muito precioso quando a gente registra, da forma que a gente souber registrar. Eu gosto de fazer assim porque eu creio que é um dos dons que o Senhor me deu. E é esse aqui, ó. O que confia no Senhor é feliz. Então, o Senhor tem me falado isso, que a minha confiança nele é o meu medidor de felicidade. Então, quanto mais feliz eu tô, mais confiante no Senhor eu tô. Então eu não tô feliz porque tem outras coisas, porque tá dando tudo certo. Porque todas as circunstâncias estão favoráveis. Não, eu sou feliz porque eu confio no Senhor. E essa confiança pra mim tá totalmente ligada, direcionada a não andar ansiosa. Porque se eu confio no Senhor, eu sei o que Ele é capaz de fazer. Eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou no Senhor. E isso resolve o meu coração. Que o Senhor nos leve adiante, nos ajude e nos capacite. Em nome de Jesus. Amém. Uau, eu fui muito edificada com todas essas palavras e esses testemunhos. E para finalizar, eu gostaria aqui de estar lendo com vocês em Salmos 119, a partir ali do versículo 143. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dar-me discernimento para que eu tenha vida. Clamo de todo o coração e responde-me, Senhor, e obedecerei os teus mandamentos, aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei os teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. E você pode continuar lendo, e aqui ele está falando sobre situações mesmo que acontecem, sobre angústias, situações que nós vivemos muitas vezes diariamente, mas conhecer os mandamentos, conhecer os estatutos do Senhor, conhecer a palavra, é isso que traz um equilíbrio para a nossa vida, porque sabemos em quem confiar e sabemos que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Então, não se esqueça que Ele é aquele que te ama, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que te criou e Ele sabe o que é melhor para você. Não se contente ou fique buscando, sabe, as coisas desse mundo, dessa era. Não fique preocupado com situações terrenas, porque você não pode realmente acrescentar nenhum fio de cabelo seu. Você não pode impedir que ele caia. Você pode tentar cuidar melhor da tua saúde, com certeza, mas você nunca sabe o dia de amanhã. Quem sabe é ele. Então confia nele e tente trazer esse equilíbrio para tua vida, né? E terminando, vamos ler aqui em 1 João 4, 18 e 19. Vamos abrir lá no finalzinho. Cadê meu? Eu tenho 1 João aqui sim. Opa, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 18 e 19. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E o 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada compartilhamento aqui nesse momento. Senhor, ajude-nos a enfrentar as dificuldades da vida. Ajude-nos, Senhor, a lidarmos com o nosso próprio emocional, a termos mais equilíbrio, Senhor. Senhor, ajude-nos a confiar na Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a nos encher mais dessas verdades, para que as mentiras que a sociedade tem nos imposto, para que as preocupações, a sobrecarga que tem sido trazida possam ser eliminadas,
possam ser diminuídas, possamos enxergar a verdade, a realidade, não possamos dar atenção a pensamentos mentirosos que querem dominar, que querem nos tirar do eixo, mas que possamos, Senhor, na tua paz, com o teu equilíbrio, confiar em tudo que o Senhor tem para nós. Que possamos ter um equilíbrio para viver a plenitude e com contentamento aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado pelo teu amor por nós. E por causa deste amor queremos lançar fora todo medo, porque nós amamos e aprendemos o que é amar e confiar, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, corações que estão angustiados nesse momento. Traz, Senhor, o alívio, traz, Senhor, um alento, Senhor. Que possamos, ó Pai, receber de Ti todo o acolhimento que o Teu Espírito Santo Consolador tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueça, Ele te amou, Ele te ama. Grita bem alto, sou amada, sou amado, eu confio no Senhor. E que você possa ter dias excelentes. Comente, compartilhe, dá o coraçãozinho aí. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Jesus é meu amor, Ele é meu melhor amigo. Ele é meu alicerce. Ele é minha esperança. Meu Salvador, Meu amado. meu Senhor, Jesus é meu Pai. minha alegria. Jesus é meu consolo. Ele é meu rei. Jesus é meu irmão. Ele nos amou primeiro! Porque Ele nos amou primeiro. Ele mudou nossa história. Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Em qualquer circunstância, somos felizes porque Ele nos amou primeiro. Eu amo Jesus porque Ele é meu primeiro. Amamos a Jesus Porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Somos filhos de Deus. Ele nos amou. Antes da fundação do mundo, me escolheu pra Ele. Antes da fundação